Em uma guerra, quem você acha que teria o poder de vencer esse confronto? O exército de Israel ou Hamas? Bom, nesse conteúdo você vai ter acesso a uma análise do exército de Israel e também das forças do Hamas e compreender os entraves que nesse momento impossibilitam uma incursão de Israel por dentro do território da faixa de Gaza. Seja muito bem-vindo ao Jogo Brasil, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos, tá bom? Primeiro bloco de conteúdo aqui para você, eu quero que você se atente a compreender a dimensão, o tamanho do poderio bélico que Israel possui. Então, eu separei alguns dados importantes aqui que eu vou compartilhar com você e, na sequência, realizar a análise desse fato. Bacana? Seguindo, então, só para você ter uma ideia, o país Israel está no ranking em 14º lugar no país que mais investe em defesa. Cabe lembrar aqui da grande parceria que Israel tem com os Estados Unidos. Isso é óbvio para a gente. Inclusive, nessa semana, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele visitou Israel, esteve em uma reunião em Israel, isso mesmo, um país em guerra, e o presidente dos Estados Unidos, do poderoso Estados Unidos, visitando Israel. Isso denota para a gente o quão valioso é Israel dentro desse xadrez da geopolítica para os Estados Unidos. E agora que eu trouxe os Estados Unidos para essa troca de ideia, você precisa entender que desde 1948, ou seja, desde a fundação do Estado de Israel, os Estados Unidos têm investido alguns bilhões de dólares no país. De 1948 para cá, até esse exato momento, nós temos aí aproximadamente 260 bilhões de dólares investidos no país Israel. Isso precisa ficar claro para a gente. E tem muita gente que fala que Israel é a continuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Fica essa provocação aí para você, tá? Outra questão importante. Israel tem um grande sistema de defesa chamado Domo de Ferro. Esse sistema ele visa interceptar foguetes e mísseis que têm aí o potencial de atingir o território israelense. É um sistema desenvolvido em parceria com os Estados Unidos e que tem um elevado custo no seu disparo. Só para você ter uma ideia, cada disparo do Domo de Ferro custa aproximadamente 60 mil dólares. E você deve agora estar se perguntando quem é que paga essa conta. E eu digo para você, os Estados Unidos pagam essa conta para Israel. Então, cada disparada que o sistema Domo de Ferro dentro do território israelense realiza para conseguir interceptar um foguete ou um míssil lançado, por um exemplo, pelo Hamas, tem aí a quantia sendo gerada, a despesa sendo gerada de 60 mil dólares. Vamos falar agora dos ativos e dos reservistas a respeito do exército, do poderoso exército de Israel. Só para você ter uma noção, Israel hoje tem na ativa cerca de 169 mil combatentes. Na ativa, agora, envolvido nesse exato momento, nesse clima de guerra, vamos colocar assim. Quando a gente pensa nos reservistas, o número chega a 465 mil reservistas. Só agora, nesse momento de guerra, Israel convocou 360 mil dos 465 mil reservistas, 360 mil foram convocados para a guerra. Se você coloca aí uma média de aproximadamente 9 milhões de habitantes, de pessoas vivendo em Israel, quando a gente pega e soma 465 mil, com 169 mil, esse número ultrapassa aí facilmente 600 mil militares, tá? E é interessante você observar que esses reservistas foram treinados. E falando em treinamento, lá em Israel, diferente do Brasil, né? O serviço militar lá é obrigatório. Obrigatório. Aqui no Brasil, o alistamento militar ele é obrigatório. Lá, o serviço militar ele é obrigatório. E diga-se de passagem, para mulheres e para homens.
Isso mesmo. Mulheres e homens em Israel precisam sim ter aí não só o alistamento, mas servir ao seu país, tá? O treinamento para homens tem uma duração aí de 32 meses e para mulheres 24 meses. E aí essa galera que não está na ativa, está na reserva e termina ali exercendo outras profissões, né? Então tem muitos professores, vendedores, empreendedores, engenheiros, médicos e por aí vai. É uma galera que já recebeu treinamento militar, diga-se de passagem, tem aí alguma preparação para uma possível escalada de guerra, né? Mas que está exercendo outra profissão até ser convocado. Então imagina Rodrigo Rodrigues, imagina aí a possibilidade, vamos fantasiar aqui, eu sou reservista de Israel, estou dando aula, e aí de repente chega um momento de convocação, preciso parar, né, de dar aula e ir para a guerra. É mais ou menos nessa perspectiva, tá? Falando agora de poderio bélico mesmo, Israel tem aproximadamente, né, alguns dados aqui eu trouxe para gente, 2.200 tanques, 339 aviões de combate, tem muitos caças, tá? 142 helicópteros de combate, 5 submarinos, 49 navios de patrulha. Gente, por aí vai. É muita coisa. O grande tema quando envolve Israel, seu poderio bélico, é entender também se Israel tem ou não armamento nuclear. E aí? Tem ou não? Israel nunca negou, falando, olha, eu não tenho. E Israel também nunca afirmou, olha, eu tenho sim. E aí esse benefício da dúvida é também um fato marcante da sua geopolítica. Porque imagina que você tem um país vizinho, como por exemplo o Irã, um país que é totalmente contrário à existência no Estado de Israel. O Irã, e aí, faz um enriquecimento de urânio, tem um programa ali de desenvolvimento de armamento nuclear e tudo mais. Entendemos isso? Mas se eu atacar Israel, e aí, Israel tem armamento nuclear? Cara, eu não sei, acho que não. Mas se tiver, fica na dúvida. Fato é que o que colabora para essa dúvida ficar ainda maior é que Israel não é signatário do do Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear, criado aí pela ONU. Israel não assinou esse tratado, tá? E, Rodrigo, o que os especialistas dizem? É que Israel deve ter, de 100 a 150, quiçá 200 ogivas, beleza? Então já deu para entender o tamanho da força, do poder do Estado de Israel.